Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai ver como que a concentração influencia quando a gente tiver reações paralelas. Então vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um reagente A que ele pode dar tanto um produto R quanto um produto S. Cada uma dessas reações tem uma velocidade de formação do meu produto. Para a velocidade de formação de R, eu tenho uma constante K1 vezes a concentração de Ca elevado aqui a um alfa1, que seria a ordem da minha reação. E eu escrevi de forma genérica. Essa vai ser minha reação desejada. Para o meu reagente A dando o produto S, eu vou ter uma velocidade de formação Rs, uma constante K2, vezes a concentração de A elevado a um determinado valor aí que eu estou chamando de alfa2. E essa vai ser minha reação indesejada. Portanto, eu quero formar mais produto R do que produto S. Eu quero que esta reação aqui de cima aconteça com uma frequência maior do que essa reação aqui de baixo. Para isso, eu vou escrever as relações. Então, R sobre R dividido por R sobre S. A minha relação velocidade de formação de R por velocidade de formação de S, eu também posso escrever como uma variação da concentração no tempo de R dividido pela variação na concentração no tempo de S. Esses dt se cancelam e eu tenho a variação da concentração de R pela variação da concentração de S. Ou eu também posso escrever K1Ca elevado a alfa1 dividido por K2Ca elevado a alfa2. Se eu juntar essas bases, já que elas são iguais, eu posso subtrair os expoentes. Então, é uma propriedade matemática que eu tenho. Portanto, eu posso ficar com K1 sobre K2 vezes Ca elevado a alfa1 menos alfa2. E aí me surgem algumas situações. Então, no primeiro caso, vamos imaginar que alfa1 é maior do que alfa2, ou seja, a minha reação desejada tem uma ordem maior do que a indesejada. Para essas condições, eu vou aumentar a concentração do meu reagente A. Então, vamos pensar num caso onde a minha relação K1-K2 é 10, por exemplo. Então, não estou colocando nenhuma unidade aqui, simplesmente o valor. A minha reação desejada é de segunda ordem e a indesejada é de primeira ordem. Então, a minha equação que tem essa cara, a relação K1-K2 vai virar 10, alfa1 é 2, alfa2 é 1, eu vou ficar com 10 vezes Ca a primeira, ou 10Ca. Dessa forma, se a minha concentração A for 1, a minha relação RR por RS vai ser 10. Já se essa concentração for 2, a minha relação RR por RS vai dobrar, vai ser de 20. O que essa relação RR por RS me diz? É qual que é a taxa de produção do meu produto desejado em relação à taxa de produção do meu produto indesejado. Ou seja, quanto maior for essa relação, maior é a quantidade de produto desejado que eu estou fazendo em relação ao meu produto indesejado. Então, para essa primeira condição, onde a minha reação desejada tem ordem maior do que a indesejada, se eu aumentar a concentração do meu reagente A, eu vou maximizar essa relação RR por RS. Então, eu produzo mais o desejado do que o indesejado. Então, para estas condições, quando a minha reação desejada tem ordem maior, eu vou procurar sempre trabalhar com uma maior concentração de reagente A. Agora, na situação 2, vamos ter o inverso. A reação indesejada é que vai ter a ordem maior. Nesses casos, eu vou querer diminuir a minha concentração de A. Por quê? Mesma situação, K1, K2 é 10, só que agora a minha reação desejada é de primeira ordem e a indesejada é de segunda ordem. Portanto, alfa1 vai ser 1, alfa2 vai ser 2, isso vai dar 10 vezes Ca menos 1, ou 10 vezes 1 sobre Ca. Então, repara que meu Ca agora está no denominador. Portanto, se o meu Ca for 1, a minha relação RR por RS vai ser 10. Só que se eu aumentar a concentração de A, se ela for 2, por exemplo, a minha relação cai pela metade. Ou seja, eu produzi menos do meu produto desejado em relação ao indesejado. Por isso que nessas situações, do caso 2, a gente vai procurar trabalhar com a concentração de A menor possível. E a última condição é se as duas reações, a desejada e a indesejada, têm a mesma ordem. Nesse caso, o produto não é afetado por nenhuma variação de concentração. Então, aqui no caso 3, eu tenho a mesma relação K1, K2, mas agora alfa1 e alfa2 são 1. Portanto, aqui eu vou ter um menos 1 e eu vou ter um 10 vezes Ca elevado a zero. Isso vai ser 10. Portanto, independente se a minha concentração é 1, é 2, qualquer valor que ela tenha, a minha relação RR por RS vai ser sempre a mesma. Então, não vai adiantar eu mexer na concentração para maximizar ou minimizar um determinado produto. A mesma lógica vai ser aplicada para reações desse tipo. Então, quando eu tenho mais de um reagente, então, por exemplo, A mais B dando C mais D e A mais B dando E mais F.
Nesses casos, eu posso variar a concentração de cada reagente, dependendo da ordem de reação que eles têm. Vamos fazer um exemplo para tentar deixar isso mais claro. Então, eu tenho uma determinada reação desejada, 2A mais B dando R, com uma determinada constante K1, acompanhada pela reação indesejada, A mais 3B, dando S com uma determinada constante K2. E ele pede para a gente ordenar a alimentação da mais favorável até a menos favorável. Pede para a gente admitir reações elementares e fase aquosa. Então, aqui eu tenho uma primeira condição, onde A e B são concentrações altas. No item B, a concentração de A é alta e de B é baixa. No item C, a concentração de A é baixa e de B é alta. E no item D, a concentração de A e de B são baixas. Como que vai funcionar nessa condição? Eu vou começar escrevendo a minha relação RR por RS. Então, a relação RR por RS, como a minha reação é elementar, a minha reação onde eu formo o produto R vai ser CA elevado ao quadrado vezes CB elevado à primeira. A gente já viu isso lá na aula que a gente falou de velocidade de reação, ordens de reação. Para o meu produto S é a mesma coisa. Então, eu vou ter uma determinada constante K2 vezes CA elevado à primeira vezes CB elevado à terceira. Então, escrevi aqui. Então, como tanto CA quanto CB estão no numerador e no denominador, eu posso juntar as bases e subtrair os expoentes. Então, para a concentração de A, eu vou ficar com 2 menos 1, para a concentração de B, com 1 menos 3. Então, eu vou ficar com K1 sobre K2 vezes CA elevado à primeira vezes CB elevado a menos 2, ou K1 vezes CA dividido por K2 vezes CB ao quadrado. Agora, como R é nosso produto desejado, para a gente maximizar R, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente sabe que a concentração de A precisa ser alta, porque ela está no meu numerador. E a concentração de B precisa ser baixa, porque está no meu denominador CB. Só que, por conta do expoente, então CB está elevado ao quadrado. Portanto, a dependência de B ela vai ser mais relevante que a dependência de A, porque qualquer variação que eu tiver na concentração de B vai ser elevada ao quadrado. Por isso, é mais importante eu manter a concentração de B baixa do que a concentração de A alta. Então, repara que as duas coisas são necessárias se eu quiser maximizar meu produto R, manter CA alta e manter CB baixa. Só que, como CB está ao quadrado, é mais importante eu manter o CB baixo do que o CA alto. Com essa avaliação, sabendo que eu tenho que manter CB baixo como prioridade e manter o CA alto, eu consigo decidir as minhas configurações. Então, a primeira configuração vai ser a do item B, porque aqui CA é alta e CB é baixa. A segunda configuração vai ser o do item D, porque no item D, ok, meu CA ficou baixo, isso não é uma coisa que eu quero, mas o meu CB também é baixo, e manter CB baixo é minha prioridade. Então, a minha segunda configuração vai ser a configuração D. Para a terceira configuração, eu vou escolher a A, porque o CB é alto aqui, isso é ruim para mim, mas a concentração de A está alta, então, pelo menos isso dá certo. Então, a minha terceira configuração é a A. E, por fim, a minha última configuração vai ser a configuração C. Aqui CA está baixo e CB está alto, portanto, é a pior configuração que eu tenho dentre todas. Espero que essa parte da dependência da concentração tenha ficado claro para você. Na próxima aula, então, a gente começa a ver a parte de seletividade. Até lá!